O meu chefe riu quando eu pedi demissão, mas a minha carta de despedida era, na verdade, um dossiê de 45 páginas que acabou com a carreira dele. A noite já tinha engolido Lisboa. Lá fora, o chiado metálico do elétrico 28 a subir a colina era uma melodia familiar, uma pulsação da cidade que eu já nem ouvia conscientemente. Mas ali dentro, no sétimo andar daquele arranha-céus de vidro e aço no coração da capital, o único som era o zumbido baixo do ar-condicionado e o clique ritmado do meu teclado. Eram quase 10 da noite e eu era, como sempre, a última a sair. A luz fluorescente do Open Space lançava sombras longas e distorcidas, transformando as secretárias vazias em monumentos de um dia de trabalho terminado. Havia uma atmosfera pesada no ar, algo que nem a vista deslumbrante sobre as luzes da cidade conseguia dissipar. Era a sensação de potencial desperdiçado, de criatividade esmagada pela burocracia e pelo ego. Eu estava a finalizar a proposta para Maravista, um cliente que podia mudar o rumo da nossa agência. E, como sempre, estava a dar tudo de mim. Cada slide, cada gráfico, cada palavra era meticulosamente escolhida, polida até brilhar. Este projeto era o meu bebê, nascido de noite sem dormir e de cafés bebidos a mais. Ainda por aqui, Ana. A voz dele cortou o silêncio como um caco de vidro. Levantei os olhos do ecrã. O Sr. Moraes estava de pé, à entrada do seu escritório envidraçado, com o casaco ao ombro e um sorriso que não chegava aos olhos. Quase a terminar a proposta da Maravista, Sr. Moraes, respondi, forçando um tom neutro. Ele aproximou-se, o cheiro do seu perfume caro a anunciar a sua chegada antes dos seus passos abafados pela carpete. Inclinou-se sobre o meu ombro para olhar para o ecrã. Ah, sim. Tive uma ideia brilhante para o slogan esta tarde. Maravista, o seu horizonte começa aqui. O que acha? Engoli em seco. A frase era minha. Eu tinha a sugerido na reunião da manhã, e ele tinha a descartado com um aceno de mão. É muito bom, senhor. Capta perfeitamente a essência. Eu sei, disse ele, endireitando-se com um ar de autossatisfação. É por isso que sou o diretor. Bem, não fique até muito tarde. Deu-me uma palmadinha condescendente no ombro e afastou-se. Enquanto ele caminhava para o elevador, o meu olhar cruzou-se com o de Sofia, do outro lado da sala. Ela estava a arrumar a sua secretária, mas eu vi a centelha de indignação nos seus olhos antes de ela os baixar rapidamente, como se temesse ser apanhada em flagrante delito de solidariedade. Sofia era nova, cheia de talento, e já estava a aprender a primeira regra daquele departamento: as boas ideias pertenciam ao Sr. Moraes, os erros pertenciam-nos a nós. Lembrei-me da promoção de Rui, 3 meses antes. Rui, que mal conseguia escrever um e-mail sem erros ortográficos, mas que ria de todas as piadas do chefe e lhe trazia o café exatamente como ele gostava. Ele tinha apresentado uma campanha inteira, slide por slide, que eu tinha desenvolvido sozinha. E eu tive de ficar sentada na sala de reuniões, a sorrir e a acenar com a cabeça, enquanto o CEO lhe dava os parabéns pela sua iniciativa e liderança. Um suspiro pesado escapou-me. Fechei o computador, agarrei na minha mala e saí para a noite fria de Lisboa. As luzes da ponte 25 de abril brilhavam ao longe, uma promessa de ligação e de fuga, mas eu sentia-me presa, presa num ciclo de trabalho não reconhecido, esgotada pela esperança de que, um dia, o meu esforço seria finalmente recompensado. Mal sabia eu que a recompensa viria, mas não da forma que eu esperava. E certamente não das mãos dele. A cafeína era a única coisa que me mantinha de pé. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, mas eu já estava acordada há horas, a repassar a apresentação da Maravista pela 100ª vez na minha cabeça. Tinha passado a noite em claro, a ajustar os últimos gráficos, a verificar cada vírgula dos textos, a antecipar todas as perguntas possíveis. O meu corpo estava exausto, mas a minha mente vibrava com uma mistura de ansiedade e orgulho. A proposta estava perfeita. Era a prova de bala. Cheguei ao escritório uma hora mais cedo. A sala de reuniões do último andar, com as suas paredes de vidro e a vista panorâmica sobre o Tejo, já estava preparada. Liguei o projetor, testei a ligação, alinhei as garrafas de água mineral ao lado dos blocos de notas. Tudo tinha de estar impecável. O Sr. Moraes chegou às 9h30 em ponto, para a reunião das 9h30. Entrou com a tranquilidade de quem acabou de tomar um pequeno almoço relaxado, sem um pingo de estresse. Nem me deu os bons dias. Os seus olhos varreram a sala, aprovaram a minha preparação com um aceno de cabeça quase imperceptível e estenderam a mão. Os slides, disse ele, como se eu fosse uma assistente. Entreguei-lhe a pendrive e as cópias impressas que eu tinha mandado encadernar. Ele pegou nelas sem um obrigado e entrou na sala, deixando-me para trás para cumprimentar os clientes que chegavam. Durante a primeira meia hora, ele esteve brilhante, tenho de admitir.
Recitava as minhas palavras com uma convicção impressionante, apontava para os meus gráficos com a autoridade do seu criador. Os 3 representantes da Maravista estavam visivelmente impressionados, a acenar com a cabeça e a tomar notas fervorosamente. Eu estava sentada a um canto da mesa, no meu papel oficial de apoio técnico, sentindo-me como uma ventríloca a ver o seu boneco a receber todos os aplausos. Então, o inevitável aconteceu. O diretor financeiro da Maravista, um homem de óculos de aros finos e olhar incisivo, levantou a mão. Senhor Moraes, os seus dados sobre o retorno do investimento no mercado digital do Algarve são muito otimistas. Pode detalhar o algoritmo que usaram para chegar a essa projeção de crescimento de 15% no terceiro trimestre? O pânico cintilou nos olhos do Sr. Moraes por uma fração de segundo. Ele tossiu, ajustou os óculos. Bem, essa é uma excelente questão, Dr. Campos. A projeção baseia-se numa sinergia de fatores de mercado complexos. Ele estava a enrolar, o meu coração disparou. Debaixo da mesa, peguei discretamente no telemóvel. Os meus dedos voaram sobre o ecrã, a digitar a fórmula exata, a fonte dos dados e uma breve explicação da metodologia. Enviei. Vi o telemóvel do Sr. Moraes, pousado ao lado do seu portátil, vibrar suavemente. Ele olhou para baixo, os seus olhos percorreram a mensagem e, de repente, um sorriso de pura iluminação espalhou-se pelo seu rosto. Aliás, Dr. Campos, para ser mais preciso, continuou ele, sem falhar um único compasso. O algoritmo que desenvolvemos cruza dados de tráfego online do turismo de Portugal com os padrões de reserva de voos low cost, o que nos permite antecipar picos de procura com uma margem de erro inferior a 2%. Daí a projeção de 15%. Fiquei a olhar para ele, atônita. O algoritmo que desenvolvemos. O diretor financeiro sorriu, completamente satisfeito. Brilhante. Absolutamente brilhante. O resto da reunião foi uma consagração. Os clientes não pouparam elogios à visão estratégica e à genialidade do Sr. Moraes. No final, enquanto apertavam as mãos e se preparavam para sair, a CEO da Maravista, uma mulher elegante de cabelo grisalho, virou-se para mim. E assim, minha querida, disse ela com um sorriso amável, os meus parabéns pelo seu excelente trabalho de apoio. É evidente que é muito organizada. Antes que eu pudesse sequer abrir a boca para agradecer, o Sr. Moraes interveio, passando um braço pelos meus ombros. Ele riu-se, uma risada alta e jovial que fez o meu estômago dar um nó. A Ana é ótima a tomar notas, não é? A humilhação foi como um murro. Senti o sangue a fugir-me do rosto. Forcei um sorriso enquanto os clientes se afastavam, e assim que a porta se fechou, retirei-me rapidamente, sem conseguir olhar para a cara dele. Naquela noite, o cheiro a alho e azeite do bacalhau à Brás que a minha irmã estava a preparar enchia o seu pequeno apartamento em Campo de Ourique. Era o meu prato de conforto, mas nem isso conseguia acalmar a tempestade dentro de mim. Contei a Catarina o que tinha acontecido, tentando minimizar o meu papel, a minha dor, a minha raiva. Mas ela via através de mim como ninguém. Pousou o garfo com força no prato, o som a ecoar na cozinha. Eu não acredito, Ana, disse ela, com os olhos a fuzilarem-me. Ele fez aquilo outra vez. E tu salvaste-o. Tu deste-lhe a resposta. Eu não tive escolha, o contrato estava em jogo. O contrato. Interrompeu ela, implacável. Não fales do contrato. Fala de ti. Até quando vai ser o degrau para aquele incompetente subir? A pergunta da Catarina ficou a ecoar na minha cabeça durante toda a noite. Até quando? Deitei-me na cama a olhar para o teto, mas não via a escuridão do meu quarto. Via a cara de gozo do Sr. Moraes, via os clientes a darem-lhe os parabéns, via a minha própria mão a enviar-lhe a mensagem que o salvou. E pela primeira vez, a tristeza deu lugar a uma clareza cortante. Até hoje, sussurrei para o silêncio. Na manhã seguinte, quando entrei no escritório, algo em mim tinha mudado. O peso que carregava nos ombros há anos tinha desaparecido. Eu sentia-me leve, quase perigosamente calma. Os meus colegas devem ter notado a diferença, porque as conversas pararam por um instante quando eu passei. Eu não sorri, não forcei a simpatia habitual. Limitei-me a acenar com a cabeça e a seguir para minha secretária. Abri um documento de texto. O cursor piscava, à espera. As minhas mãos não tremiam. Escrevi a carta de demissão mais simples e profissional que consegui. 2 frases curtas, a informar da minha intenção de terminar o meu contrato de trabalho, agradecendo a oportunidade e cumprindo o aviso prévio legal. Sem emoção, sem drama, imprimi-a numa folha branca e imaculada. Dobrei-a ao meio e levantei-me. O caminho até ao escritório do Sr. Moraes pareceu o corredor mais longo do mundo. Senti os olhares de todos os meus colegas nas minhas costas, uma mistura de curiosidade e talvez até de pena. Bati à porta de vidro.
Ele estava ao telefone, a rir de algo que alguém lhe dizia do outro lado. Fez-me um gesto com a mão, um gesto impaciente para que eu esperasse. Fiquei ali, de pé, com a carta na mão, a observá-lo a encenar a sua importância. Finalmente, ele desligou. Sim, Ana. Estou um pouco ocupado. Sem uma palavra, estendi a mão e coloquei a folha dobrada no centro da sua secretária de mogno polido. Ele franziu a testa, pegou na carta e abriu-a. Os seus olhos percorreram as duas frases. Um silêncio instalou-se. E então, aconteceu. Primeiro, um bufo. Depois, o canto da sua boca contraiu-se. E, por fim, ele soltou uma gargalhada. Não foi uma risada subtil. Foi uma gargalhada curta, alta, carregada de um desprezo tão puro que me atingiu como uma bofetada. A sério? Ana? Disse ele, abanando a cabeça com incredulidade e agitar a carta no ar. Você acha que o mercado está à sua espera? Boa sorte a tentar arranjar um salário destes a servir bicas. Ele recostou-se na sua cadeira de cabedal, o rei no seu trono, a saborear o momento. Eu tenho uma pilha de 10 currículos na minha gaveta, todos de gente mais nova e com mais vontade do que você. Pessoas que ficariam gratas por esta oportunidade. Você é completamente substituível. Cada palavra era uma faca, calculada para me ferir, para me diminuir, para me fazer sentir pequena e insignificante. Eu deveria ter chorado. Deveria ter me sentido esmagada. Mas, em vez disso, algo dentro de mim estalou. Não foi um som de algo a quebrar-se, mas sim de algo a encaixar-se no lugar. O medo que me paralisara durante anos, a dúvida que me corroía, a esperança tola de que um dia ele veria o meu valor, tudo se evaporou. No seu lugar, ficou uma fúria fria, límpida e absolutamente focada. Ele ainda sorria, à espera da minha reação, das minhas lágrimas, talvez de um pedido para que reconsiderasse. Com uma calma que o surpreendeu a ele tanto como a mim, dei um passo em frente e estendi a mão. Apanhei a carta de demissão da sua secretária. Os meus dedos roçaram nos dele, e eu vi-o recuar ligeiramente como se a minha ausência de medo fosse algo estranho, algo que ele não sabia como processar. Tem razão, Sr. Moraes, disse eu, com a voz firme e clara. Foi uma decisão precipitada. Peço desculpa pelo incômodo. Dobrei a folha de papel e guardei-a no bolso. O sorriso dele voltou, agora mais largo, mais presunçoso do que nunca. Era um sorriso de vitória. Ele pensava que me tinha domado, que me tinha colocado de volta no meu lugar. Ele não fazia a mais pequena ideia de que não me tinha silenciado. Tinha me armado. Voltei para minha secretária a caminhar sobre um chão que parecia instável, movediço. O meu coração batia descontroladamente, um tambor de guerra a ecoar no meu peito, mas por fora, a minha expressão era uma máscara de gesso, impenetrável. Sofia levantou os olhos do seu monitor, a sua testa franzida numa interrogação silenciosa. Está tudo bem? Sussurrou ela, com a voz cheia de preocupação. Limitei-me a abanar a cabeça uma vez, um movimento curto e definitivo. Não era uma negação, era um adiamento. Uma promessa de que a conversa ficaria para mais tarde. Ela entendeu e voltou ao seu trabalho, embora eu sentisse o seu olhar sobre mim de vez em quando durante o resto da tarde. As horas seguintes foram um borrão. Executei as minhas tarefas com uma precisão automática, respondendo a e-mails, atualizando planilhas, a minha mente a operar num plano completamente diferente. O escritório, o meu mundo durante 4 anos, já não me parecia o mesmo. Cada conversa fiada junto à máquina do café, cada risada forçada vinda do gabinete de um chefe de equipa, tudo me soava falso, a parte de uma encenação da qual eu já não queria fazer parte. Eu não era mais uma funcionária. Era uma agente infiltrada no meu próprio local de trabalho. Quando finalmente fechei a porta do meu apartamento atrás de mim, a fachada de calma desmoronou-se. Mas não chorei. As lágrimas tinham secado, substituídas por algo mais duro, mais resiliente. Fui até a mala, tirei a folha de papel dobrada do bolso. A minha carta de demissão. Olhei para ela por um longo momento. Era um símbolo da minha antiga eu, a Ana que se resignava, que se afastava em silêncio para não causar problemas. Lentamente, com uma deliberação fria, rasguei-a. Não com raiva, mas com uma precisão cirúrgica, até ter na mão apenas um monte de confetes inúteis. Deixei-os cair no lixo. Sentei-me à secretária, liguei o computador e abri um novo documento. O ecrã branco era uma tela em branco para o meu futuro. No topo da página, escrevi: Relatório de transição, confidencial. Um sorriso irônico ameaçou formar-se nos meus lábios. Sim, seria uma transição. Mas não a minha. A dele. E então, comecei a escrever. As memórias vieram em catadupa, uma torrente de humilhações e injustiças acumuladas. Campanha Verão Infinito Março, 2022. Conceito, estratégia e slogan criados por mim em horas extra.
Apresentado por SM, como uma epifania que teve durante o fim de semana. Reunião com a equipe de vendas setembro, 2022. Desvalorizou a minha análise de dados em frente a 10 pessoas, chamando-a de um exercício acadêmico engraçado. 2 semanas depois, usou os mesmos dados para justificar uma mudança de estratégia junto da administração. Projeto Fideliza Mais, janeiro, 2023. Trabalhei sozinha durante o Natal para cumprir o prazo. Na reunião de lançamento, SM agradeceu o esforço de toda a equipa. A Ana é ótima a tomar notas, não é? Ontem. A lista crescia, página após página. Cada item era uma pequena cicatriz, uma ferida que eu tinha ignorado, minimizado, desculpado. Ver tudo ali, preto no branco, era simultaneamente doloroso e libertador. Era a prova de que eu não estava a exagerar. Não era sensibilidade minha. Era um padrão de abuso, metódico e constante. Quando finalmente parei, o sol já se preparava para nascer. A lista tinha 7 páginas. 7 páginas de desrespeito. Recostei-me na cadeira, exausta, mas com uma nova clareza. Olhei para o documento e percebi a sua falha fatal. Eram as minhas palavras. Eram as minhas memórias. E no mundo corporativo, a memória de uma rapariga que serve bicas não valia nada contra a palavra de um diretor. A raiva não era suficiente. A dor não era suficiente. Eu precisava de algo que ele não pudesse negar. Precisava de provas. Foi nesse momento que o plano se solidificou na minha mente, afiado e perigoso. Eu tinha lhe dito que a minha demissão era precipitada. Ele acreditou. Ele pensava que eu tinha engolido o meu orgulho e voltado para o meu lugar. Perfeito. Deixá-lo ia pensar isso. Eu ia cumprir o meu aviso prévio. Mas aquelas 2 semanas não seriam para passar as minhas tarefas. Seriam para uma caça. Uma caça a cada e-mail, cada fatura, cada gravação, cada pedaço de verdade que eu pudesse encontrar. A minha carta de demissão já não seria uma folha de papel. Seria uma arma. E eu tinha exatamente 14 dias para carregar. A operação dossiê começou na segunda-feira. A minha rotina mudou subtilmente. Em vez de sair assim que o relógio batia às 6, eu ficava. Inventava desculpas sobre querer adiantar a passagem de testemunho, de querer deixar tudo impecavelmente organizado para o meu substituto. Ninguém questionou. A Ana trabalhadora era a única Ana que eles conheciam. O escritório vazio, que antes me oprimia com a sua solidão, tornou-se o meu santuário, o meu campo de caça. Na minha hora de almoço, fui a uma pequena loja de informática e comprei a pendrive mais discreta que encontrei, uma pequena lasca de metal preto. De volta à minha secretária, enquanto todos estavam fora, criei uma pasta encriptada. A senha era uma ironia amarga que só eu entenderia. Substituível 2025. Seria ali que eu guardaria os destroços da carreira do Sr. Moraes. A minha primeira incursão foi ao meu próprio arquivo de e-mails, um abismo digital de 4 anos. Comecei por pesquisar as palavras-chave da minha lista manuscrita, campanha Verão Infinito. Centenas de e-mails surgiram. Rolei por eles, a minha mente a viajar no tempo, a reviver o entusiasmo inicial, as longas noites de brainstorming, a frustração com os becos sem saída. E então, encontrei. A tela do meu computador parecia brilhar mais intensamente. Estava ali, um e-mail enviado por mim para o Sr. Moraes, datado de 15 de março de 2022. O assunto era: esboço de ideias, verão infinito. No corpo do e-mail, eu detalhava todo o conceito, a estratégia de marketing de influência, e até o slogan: o seu verão não acaba, ele vive aqui. O meu coração começou a bater mais depressa. Com os dedos a tremer, abri outra janela de pesquisa. Desta vez, procurei nos e-mails enviados por ele, na mesma semana, e lá estava. Datado de 22 de março de 2022, um e-mail do Sr. Moraes para toda a direção. Assunto: proposta de campanha de verão. Abri o anexo. Era uma apresentação em PowerPoint. E no segundo slide, em letras garrafais sobre uma imagem de uma praia idílica, estava o slogan: o seu verão não acaba, ele vive aqui. As minhas palavras. A minha ideia, apresentada como uma revelação que ele tinha tido. Senti um arrepio. Não era a minha memória a pregar-me partidas. Era um roubo, documentado, com data e hora. Arrastei os 2 e-mails para a pendrive. O som do clique do rato foi como fechar de uma cela. Prova número 1, encorajada, continuei a cavar. Lembrei-me de uma jovem estagiária, a Inês, que tinha saído da empresa de lágrimas nos olhos uns meses antes, dizendo que não tinha perfil para aquele mundo. Pesquisei o nome dela. Encontrei uma troca de e-mails entre o Sr. Moraes e o Rui. A Inês tinha sugerido uma pequena, mas inteligente, alteração na forma como geríamos as redes sociais. No e-mail,
Rui encaminhava a sugestão dela para Moraes com o comentário: olha só esta pérola da estagiária. A resposta do Sr. Moraes fez o meu sangue gelar. Boa ideia. Deixa-a pensar que a ignoramos. Apresento isto na reunião de sexta como se fosse tua. A miúda é ingênua, nunca vai saber. E se souber, quem é que vai acreditar nela? A crueldade casual, a forma como descartavam o entusiasmo e a carreira de uma jovem. Era vil. Senti uma náusea. Isto já não era só sobre mim. Era sobre a Inês, sobre a Marta, sobre todas as outras que ele tinha pisado para construir o seu pedestal. Guardei a conversa. Prova número 2. Cada e-mail que encontrava era uma facada, uma recordação de uma injustiça que eu tinha engolido em silêncio. Mas era também uma pequena vitória. Cada ficheiro arrastado para aquela pasta secreta era um tijolo que eu retirava da fortaleza dele e que usava para construir a minha. Naquela primeira noite, saí do escritório às 2 da manhã. As ruas de Lisboa estavam desertas, banhadas por uma luz amarela e fantasmagórica. Ao caminhar para o meu carro, apertei a pendrive no bolso. Já não era apenas um pedaço de plástico e metal. Era um diário da verdade. Era o início do fim. E eu, a funcionária silenciosa e substituível, sentia-me, pela primeira vez, como uma detetive que estava prestes a desvendar o caso da sua própria vida. A minha busca por e-mails tornou-se um ritual noturno. Eu ficava até o último colega sair, esperava o som do elevador a fechar-se no rés do chão e, só então, começava o meu verdadeiro trabalho. Sob o pretexto de estar a organizar os ficheiros de projetos antigos para facilitar a transição, mergulhei nos arquivos digitais da empresa, uma teia de aranha de pastas e subpastas que remontavam a anos. Foi na quarta noite que encontrei ouro, onde menos esperava. Estava a arquivar o projeto Conecta Global, um evento corporativo do ano anterior. Dentro da pasta principal, havia uma subpasta chamada Despesas, Direção. A minha curiosidade falou mais alto. Cliquei. A pasta continha dezenas de relatórios de despesas do Sr. Moraes. A princípio, tudo parecia normal: voos, táxis, almoços de negócios. Mas depois, um relatório específico chamou-me a atenção. O motivo era um retiro estratégico individual, de um fim de semana em Sintra. Sozinho. As despesas, no entanto, contavam uma história diferente. A fatura do hotel era de uma suíte de luxo com cama king size. Havia uma conta de restaurante de quase 300 euros, com 2 pratos principais e uma garrafa de vinho caro, um retiro de trabalho muito solitário e faustoso. Uma campainha de alarme soou na minha cabeça. Comecei a abrir outros relatórios de retiros e viagens de prospecção de fim de semana. O padrão era o mesmo: hotéis boutique no Douro, pousadas de charme no Alentejo, sempre quartos duplos e refeições para 2. Tudo pago com o cartão da empresa. Tudo justificado como trabalho a solo, mas quem era a companhia? O Sr. Moraes era divorciado e extremamente discreto sobre a sua vida pessoal. Tentar descobrir algo seria um tiro no escuro, a menos que... Lembrei-me de um nome que ele tinha mencionado distraidamente há uns meses, o de uma consultora de uma empresa parceira. Lembro-me de ter achado estranho ele saber tantos detalhes sobre ela. O nome dela era Helena. Uma pesquisa rápida no LinkedIn confirmou a sua identidade. A partir daí, chegar ao seu perfil de Instagram, que era público, foi fácil. Abri 2 janelas no meu ecrã, lado a lado. À esquerda, o relatório de despesas de Sintra, de 14 de outubro do ano passado. À direita, o perfil de Instagram da Helena. Rolei para baixo, o meu coração a acelerar à medida que me aproximava da data. E lá estava. Uma publicação de 15 de outubro. Uma fotografia artística dos seus pés ao lado de um copo de vinho, com a Serra de Sintra e o Palácio da Pena desfocados ao fundo. A legenda dizia: fins de semana mágicos que nos enchem a alma. A melhor companhia torna tudo perfeito. Não havia rosto, não havia nome, mas o tapete na fotografia era inconfundivelmente o mesmo do site do hotel de luxo da fatura. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. Continuei o processo, metódica. A fatura do hotel no Douro, em abril, uma fotografia da Helena na varanda de um quarto com vista para o rio, na mesma data. A conta de um jantar caríssimo em Évora, em junho. Uma história guardada da Helena, a brindar com um copo de vinho tinto, a mão de um homem com um relógio idêntico ao do Sr. Moraes a segurar o outro copo. Era isto. Não era só um chefe que roubava ideias. Era um ladrão. Um homem que usava os cofres da empresa como seu multibanco pessoal para financiar uma vida dupla de escapadelas românticas. O pânico misturou-se com a adrenalina. Eu não podia simplesmente guardar estes ficheiros. Estavam no servidor seguro, e o meu acesso seria cortado assim que eu saísse. Precisava de uma cópia que não pudesse ser rastreada até mim. Olhei em volta, para o escritório escuro e silencioso.
O único som era o da minha própria respiração. Peguei no telemóvel. Com as mãos a tremer ligeiramente, fotografei cada fatura, cada linha do relatório de despesas. Abri o Instagram e fiz capturas de ecrã de cada publicação correspondente. A cada clique da câmera do telemóvel, o peso do que eu estava a fazer aumentava. Isto já não era uma queixa de recursos humanos sobre um ambiente de trabalho tóxico. Isto era fraude. Era um crime. Quando terminei, transferi as imagens para pendrive, para uma nova subpasta chamada Atividades de Lazer. Senti-me tonta. O que começara como uma tentativa de defender a minha dignidade profissional tinha se transformado em algo muito maior, muito mais perigoso. O plágio podia ser varrido para debaixo do tapete. A apropriação indevida de fundos da empresa, isso era um incêndio. E eu, ali sentada na escuridão, acabava de encontrar o fósforo e a gasolina. A minha rotina de ficar até tarde não passou despercebida. Na sexta-feira, quando eu me preparava para mais uma noite de arqueologia digital, a Sofia aproximou-se da minha secretária, hesitante. Ana. Sei que estás ocupada a organizar tudo, mas, querias ir beber um café depois do trabalho? Eu pago. Havia um nervosismo na sua voz, uma urgência nos seus olhos que me fez parar. Ela nunca me tinha convidado para nada fora do escritório. Eu sabia que isto não era um convite casual. Claro, Sofia. Adoraria. Meia hora depois, estávamos sentadas num quiosque no Jardim do Príncipe Real. O sol de fim de tarde filtrava-se por entre as folhas das árvores, pintando o chão de mosaicos com padrões de luz e sombra. O ar estava ameno, cheio do burburinho de conversas e do som distante de um músico de rua. Era um cenário demasiado pacífico para a conversa que eu sentia que estava prestes a ter. Sofia remexia no seu galão, evitando o meu olhar. Finalmente, respirou fundo. Eu vi-te a sair do escritório dele no outro dia, começou ela, com a voz baixa. Depois de teres voltado para tua secretária. Eu sei o que se passa, Ana. Ou pelo menos, acho que sei. Levantei uma sobrancelha. Ah, espera. Não és a primeira, continuou ela, e agora olhava diretamente para mim, os seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Lembraste da Marta? A gestora de contas que saiu no ano passado? Lembra-me vagamente. Uma mulher competente e assertiva que tinha desaparecido de um dia para o outro. A versão oficial foi que tinha recebido uma oferta irrecusável noutra empresa. A Marta não recebeu nenhuma oferta, disse Sofia, a sua voz um sussurro tenso. Ela queixou-se. Ela fez uma queixa formal ao RH sobre o Sr. Moraes, sobre ele lhe roubar um projeto inteiro e sobre os comentários que ele fazia. Uma semana depois, ela teve uma reunião com a administração e foi convidada a sair. Deram-lhe um acordo de confidencialidade e um cheque generoso para ela desaparecer em silêncio. Senti um frio na barriga. Como é que sabes disto? Ela era minha amiga. Ela contou-me tudo. E eu? Eu não fiz nada, confessou Sofia, com a voz a falhar. Eu tive medo. Ele tem amigos na administração, Ana, pessoas que lhe devem favores. É por isso que ele age como se fosse intocável. Ninguém acredita em nós. Eles fazem parecer que somos nós as problemáticas, as que não sabem trabalhar em equipa. As palavras dela eram um eco dos meus próprios medos, mas ouvi-las em voz alta solidificou a minha resolução. Sofia pegou no telemóvel. Eu não posso fazer muito, tenho demasiado medo de perder o emprego. Mas também não consigo ficar sentada a ver isto acontecer-te a ti. Sinto-me culpada por não ter ajudado a Marta. Com os dedos a tremer, ela procurou algo no seu e-mail. Antes de sair, a Marta enviou-me um e-mail. Um desabafo. Ela detalhou tudo o que ele lhe fez. Eu guardei-o. Ela olhou para mim, a sua decisão tomada. Qual é o teu e-mail pessoal? Dei-lhe o meu endereço. Sob a mesa, vi-a reencaminhar a mensagem. O meu telemóvel vibrou no meu bolso. Apaga isto do teu telemóvel assim que o guardares, disse ela, com os olhos a varrer o jardim, como se o Sr. Moraes pudesse materializar-se a qualquer momento. E por favor, não digas a ninguém que fui eu. Não direi. Sofia. Obrigada. Isto é. Mais do que imaginas. Ela deu um pequeno sorriso triste. A Marta merecia justiça. Tu mereces justiça. Talvez. Talvez tu consigas o que ela não conseguiu. Quando voltei para casa naquela noite, a primeira coisa que fiz foi abrir o e-mail da Sofia. Estava lá. Um longo e angustiado relato da Marta, cheio de datas, nomes de projetos e citações diretas de comentários humilhantes que o Sr. Moraes lhe tinha feito em reuniões. Era a minha história, contada pela voz de outra pessoa. Era a prova de um padrão. Guardei-o na pendrive, numa nova pasta chamada Testemunhas. A minha lista de provas estava a crescer.
E com ela, a minha certeza de que estava no caminho certo. Eu não estava sozinha nisto. Tinha o fantasma da Marta e, agora, uma aliada inesperada, a observarem-me das sombras. E-mails podiam ser mal interpretados. Faturas podiam ser justificadas como erros de contabilidade. O testemunho de uma ex-funcionária podia ser descartado como o rancor de uma empregada descontente. Eu precisava de algo mais. Precisava de algo que não deixasse margem para dúvidas. Precisava da voz dele. Naquele fim de semana, em vez de descansar, fui a uma grande superfície de eletrônica. Percorri os corredores, sentindo-me uma personagem de um filme de espionagem, até encontrar o que procurava, um gravador de voz digital, não maior que o meu dedo polegar. Paguei em dinheiro. Em casa, passei horas a familiarizar-me com o seu funcionamento, a testar a qualidade do som, a praticar como ligá-lo e desligá-lo discretamente dentro do bolso ou debaixo de um caderno. A oportunidade perfeita surgiu na terça-feira, na reunião semanal da equipa. O Sr. Moraes chegou atrasado e com uma nuvem negra a pairar sobre si. Era palpável. Todos na sala de reuniões sentiram a mudança na atmosfera. O ar ficou mais denso, as pessoas encolheram-se ligeiramente nas suas cadeiras. Ele não gostava de segundas-feiras, e, por extensão, as terças-feiras dele eram sempre um campo minado. O alvo dele naquele dia foi o Tiago, um dos designers mais novos. O erro do Tiago foi mínimo, um logótipo ligeiramente desalinhado num slide de uma apresentação interna. Um erro de um pixel, corrigível em 5 segundos. Para o Sr. Moraes, foi uma ofensa capital. Enquanto ele começava o seu discurso, eu agi. Pousei o meu telemóvel na mesa, como sempre fazia. Abri a aplicação de notas, como se me preparasse para tirar apontamentos. Mas o meu polegar, escondido pela minha outra mão, deslizou para a aplicação do gravador e carregou no botão vermelho. Coloquei o meu bloco de notas por cima do telemóvel, deixando apenas um pequeno espaço para o microfone. O meu coração batia tão forte que eu temia que o gravador o captasse. Tiago, começou o Sr. Moraes, com a voz perigosamente calma. Pode explicar-me o que é isto? Ele projetou o slide ofensivo na tela gigante. Isto é o tipo de trabalho que produzimos nesta agência? Este desleixo? Esta falta de atenção ao detalhe? O Tiago, um rapaz tímido de 20 e poucos anos, ficou branco como papel. Foi um lapso, Sr. Moraes. Peço desculpa, posso corrigir. Um lapso? Interrompeu Moraes, agora a elevar a voz. Um lapso reflete a sua atitude. Reflete a atitude desta equipa. Acham que os nossos clientes nos pagam fortunas para recebermos lapsos? Acham que eu construí a minha reputação com lapsos? A sala estava em silêncio absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Todos olhavam para os seus cadernos, para as suas canetas, para qualquer lado que não fosse a cara do Tiago ou a fúria do Sr. Moret. Ele andou pela sala, as suas mãos atrás das costas, como um general a inspecionar tropas incompetentes. Parou atrás da cadeira do Tiago, que se encolheu ainda mais. Isto é o que acontece quando as pessoas se tornam complacentes. Quando acham que o seu lugar está garantido, continuou ele, mas agora sua voz não se dirigia apenas ao Tiago. Dirigia-se a todos nós. Ele varreu a sala com o olhar, e por um momento seus olhos pousaram em mim. Ele não via a traição, via apenas mais um rosto assustado na multidão. Sentindo-se no auge do seu poder, completamente incontestado, ele proferiu as palavras que selariam o seu destino. Que isto sirva de lição para todos. Nesta equipa, ou estão comigo e seguem as minhas regras, ou estão na rua. E acreditem, eu decido as regras. As palavras pairaram no ar, pesadas e ameaçadoras. O resto da reunião foi um monólogo dele, cheio de críticas e ameaças veladas. Ninguém ousou dizer uma palavra. Quando ele finalmente declarou a reunião encerrada, as pessoas levantaram-se e saíram em silêncio, como se fugissem de um local de acidente. Fiquei para trás, a arrumar as minhas coisas lentamente. Quando a sala ficou vazia, peguei no meu telemóvel. O meu dedo pairou sobre o ecrã. O contador de tempo da gravação marcava 27 minutos e 14 segundos. Carreguei no botão parar. O pequeno ícone de gravação guardada que apareceu no ecrã foi, sem sombra de dúvida, o som mais satisfatório que eu tinha ouvido nos últimos 4 anos. A minha última semana na empresa foi a performance da minha vida. De dia, eu era a Ana de sempre, prestativa, eficiente, a responder a perguntas sobre o estado dos projetos com um sorriso sereno. Ninguém suspeitaria da guerra que se travava dentro de mim, ou da operação clandestina que eu conduzia todas as noites. O meu apartamento transformara-se num quartel-general. As luzes da cidade, que antes me pareciam distantes, eram agora as minhas cúmplices, testemunhas silenciosas da minha metódica compilação. A pendrive era o meu cofre.
Todas as noites, eu transferia as provas, organizando-as com a mesma precisão que usava para construir as minhas campanhas de marketing. O dossiê começou a ganhar forma, não como uma coleção aleatória de queixas, mas como um relatório forense, frio e irrefutável. Criei 3 secções principais, cada uma com uma folha de rosto impressa em letras sóbrias e diretas. A primeira secção chamava-se Apropriação de Propriedade Intelectual e Contribuições Não Creditadas. Ali, imprimi e numerei cada prova. Prova 1,1, o meu e-mail com o esboço da campanha Verão Infinito. Prova 1,2, o e-mail do Sr. Moraes para a direção, uma semana depois, com as minhas exatas palavras. Prova 1,3, a troca de e-mails entre ele e o Rui sobre a ideia da estagiária. E assim por diante. A segunda secção era mais curta, mas muito mais explosiva, indícios de má conduta financeira e utilização indevida de fundos da empresa. Para cada viagem fraudulenta, criei uma única folha A4. Do lado esquerdo, a imagem da fatura do hotel de luxo ou do restaurante caro. Do lado direito, a captura de ecrã da publicação de Instagram da sua acompanhante, na mesma data e local. A justaposição era devastadora. Não era preciso dizer mais nada. A terceira e última secção era mais pessoal, padrão de assédio moral e criação de ambiente de trabalho tóxico. Começava com o e-mail da Marta, a minha antecessora fantasma. Mas a peça central era a prova 3,2. Passei uma noite inteira a transcrever a gravação da reunião. Cada palavra, cada pausa, cada suspiro. O discurso tirânico do Sr. Moraes estava agora imortalizado em papel, culminando na sua declaração de poder absoluto: nesta equipa, ou estão comigo e seguem as minhas regras, ou estão na rua. E acreditem, eu decido as regras. Com todas as provas compiladas, faltava a peça final, a carta que uniria tudo. Não seria uma carta de demissão. Seria a arma que dispararia a bala. Sentei-me e comecei a escrever, escolhendo cada palavra com o cuidado de um mestre de xadrez a planear o checkmate. Para Dr. Antônio Guedes, CEO. C.C. Drara. Joana Lacerda, diretora de Recursos Humanos, Sr. Ricardo Moraes, diretor de Marketing. Data: 28 de agosto de 2025. Assunto: Relatório de Transição e Análise de Risco Departamental. Exmo. Sr. Dr. Guedes. No segmento da minha demissão, com efeito a partir do final do dia de amanhã, 29 de agosto, dediquei as últimas 2 semanas a preparar uma transição de funções o mais suave possível. Durante este processo de revisão exaustiva dos projetos e procedimentos do Departamento de Marketing, identifiquei um conjunto de práticas e ocorrências que constituem, na minha análise profissional, um risco significativo para a integridade, a saúde financeira e a reputação da nossa empresa. Considerando o meu dever fiduciário enquanto colaboradora, senti que seria negligente da minha parte não partilhar estas conclusões com a mais alta instância de gestão. Em anexo, encontrará um dossiê detalhado, intitulado Análise de Risco Departamental, que documenta as referidas inconsistências. Para facilitar a consulta, o documento está organizado em 3 áreas críticas: apropriação de propriedade intelectual, má conduta financeira e assédio moral. Agradeço a oportunidade e a confiança que me foram depositadas ao longo dos últimos 4 anos. Com os melhores cumprimentos, Ana Pereira. Era perfeita, profissional, prestativa e absolutamente letal. Imprimi a carta, juntei ao dossiê agora com 45 páginas e encadernei tudo numa capa preta e sóbria. O objeto final, pousado na minha secretária, era pesado. Pesava 4 anos de silêncio. E estava pronto a explodir. O meu último dia de trabalho foi surreal. O escritório zumbia com a normalidade de uma sexta-feira, o som de teclados, conversa sobre planos para o fim de semana, o aroma do café empestar o ar. Para todos, era apenas mais um dia. Para mim, era o dia D. O Sr. Moraes passou pela minha secretária de manhã, a caminho de uma reunião, e nem sequer olhou para mim. No seu mundo, na sua narrativa, eu já não existia. Eu era uma nota de rodapé, uma memória inconveniente que ele já tinha arquivado. Essa sua indiferença era o combustível final de que eu precisava. Passei o dia a fazer a minha ronda de despedidas. Foi um exercício estranho de representação. Abracei colegas com quem mal tinha falado, aceitei desejos de boa sorte de pessoas que, eu sabia, tinham participado nas fofocas maliciosas dele. Para a maioria, eu era apenas a Ana que se vai embora. Mas a despedida da Sofia foi diferente. Esperamos até ao final da tarde, quando o movimento começou a abrandar. Ela aproximou-se da minha secretária, com os olhos a brilhar. Não precisávamos de muitas palavras. Vou ter saudades tuas, disse ela, abraçando-me com uma força inesperada. Eu também, respondi, sentindo um nó na garganta.
Quando ela se afastou, inclinou-se e sussurrou ao meu ouvido, com uma ferocidade que eu nunca lhe tinha visto: arrasa com ele. Aquelas 3 palavras foram a bênção de que eu precisava. Voltei para minha secretária, com o coração a bater com um novo propósito. Eram 16h55. A hora estava a chegar. Abri o meu e-mail pessoal numa janela anônima. A mensagem já estava redigida, o pesado ficheiro PDF do dossiê já anexado. No campo dos destinatários, estavam os e-mails do CEO e da diretora de RH. Respirei fundo e procurei a função de agendamento. Configurei o envio para uma hora muito específica, 17h05. 5 minutos depois do meu confronto final. Tempo suficiente para a armadilha se fechar. Cliquei em agendar. Estava feito. Não havia como voltar atrás. Às 17h00 em ponto, o relógio digital no canto do meu ecrã mudou. Fechei o meu computador pela última vez, abri a gaveta debaixo da minha secretária e tirei o dossiê impresso. A capa preta era fria ao toque. O seu peso na minha mão era reconfortante e real. Levantei-me. O escritório estava a começar a esvaziar-se. Alguns colegas acenaram-me um último adeus. Eu sorri, um sorriso calmo que desmentia a tempestade elétrica que se desenrolava dentro de mim. Comecei a caminhar em direção ao escritório de vidro no canto da sala. Cada passo ecoava no chão daquele espaço que me tinha roubado tanto. Mas eu não estava a fugir. Estava a avançar, a marchar em direção à batalha final. O Sr. Moraes estava de costas para a porta, a olhar pela janela para a cidade que se estendia aos seus pés, como um rei a contemplar o seu domínio. Ele não me ouviu aproximar. Parei à sua porta aberta, o dossiê seguro contra o meu peito, e esperei que ele se virasse. Ele virou-se lentamente, com um ar de enfado. Ah, Ana! Pensei que já se tinha ido embora. O que é? A minha voz saiu calma, nivelada, sem um pingo da turbulência que sentia. Senhor Moraes, a minha carta final e um relatório de transição para o meu substituto. Avancei e pousei o dossiê encadernado na sua secretária. O som do objeto pesado aterrar na madeira polida foi surdamente satisfatório. Ele olhou para a capa preta, depois para mim, e um sorriso de escárnio rasgou-lhe os lábios. Muito profissional, Ana. Talvez aprenda alguma coisa no seu próximo emprego. Ele pegou no dossiê, folheando-o com desdém. Abriu na primeira página, a minha carta. Viu seus olhos passarem pelo texto, primeiro com indiferença, depois abrandarem. Fixaram-se na lista de destinatários no topo da página, para Dr. Antônio Guedes, CEO, CC, Drare. Joana Lacerda, diretora de Recursos Humanos. O sorriso congelou. Não se desvaneceu, simplesmente parou, como uma imagem pausada. A cor começou a fugir-lhe do rosto. O que é isto? Murmurou ele, mais para si mesmo do que para mim. Com uma urgência súbita, começou a folhear as páginas. Vi a sua expressão a mudar em tempo real, uma metamorfose de poder a desmoronar-se. Primeiro, a confusão, ao ver os seus próprios e-mails na secção de apropriação de propriedade intelectual. Ele franziu a testa, tentando processar como aquelas conversas tinham ido ali parar. Depois, o choque pálido, quando chegou à má conduta financeira. Os seus olhos arregalaram-se ao ver as faturas dos hotéis lado a lado com as fotografias do Instagram. A sua mão, que segurava a página, começou a tremer visivelmente. Ele engoliu em seco, o seu pomo de Adão a subir e a descer. Finalmente, o puro pânico, quando chegou à terceira secção. Viu a ler a transcrição da sua própria tirada, as suas palavras imortalizadas em papel. Nesta equipa, ou estão comigo e seguem as minhas regras, ou estão na rua. A sua respiração tornou-se ofegante e irregular. O suor começou a brilhar-lhe na testa. De repente, ele atirou o dossiê para cima da mesa com um estrondo e levantou-se de um salto, a sua cadeira de cabedal a rolar para trás e a bater contra a janela. O que é isto? Gritou ele, com a voz esganiçada, irreconhecível. É uma chantagem? Você está a tentar chantagear-me? Fiquei imóvel, uma ilha de calma no meio do seu furacão. Olhei-o nos olhos, sem vacilar. E um facto, respondi calmamente. Olhei para o meu relógio de pulso, um gesto deliberado. E o CEO e os recursos humanos receberam uma cópia digital de todos esses factos há 4 minutos. A última recha de cor desapareceu do seu rosto. Ele ficou lívido. Olhou para o seu telemóvel como se fosse uma tábua de salvação, pegando nele com dedos trêmulos e desajeitados. Viu a marcar o número do CEO, a sua mão a tremer tanto que quase deixou cair o aparelho. Levou o telemóvel à orelha. Esperou. E esperou. Vi a esperança morrer nos seus olhos quando a chamada foi, inevitavelmente, para o voicemail. Ele estava a suar profusamente agora, o colarinho da sua camisa antes imaculada a parecer subitamente apertado e úmido.
Olhou à sua volta, para o seu escritório de vidro, o seu aquário de poder, mas as paredes transparentes já não eram um símbolo do seu estatuto. Eram as grades da sua jaula. E ele estava preso lá dentro. Comigo do lado de fora, a segurar a chave. A fúria impotente contorceu-lhe o rosto. Apontou-me um dedo trêmulo, a sua última rédea de autoridade a esvair-se em ameaças vazias. Você está acabada. Nunca mais vai trabalhar nesta cidade. Gritou ele, a sua voz a ecoar contra o vidro. Virei-lhe as costas, um ato final de demissão, não da empresa, mas dele. Acho que quem está acabado é o senhor, disse eu por cima do ombro, sem sequer lhe dirigir um último olhar. Abri a porta do seu escritório e saí para o open space. O que me acolheu não foi o burburinho habitual de fim de dia, mas um silêncio denso, quase palpável. Era um silêncio pesado, carregado de eletricidade. Todos os teclados tinham parado. Todas as conversas tinham morrido. Entendi imediatamente o que se passava. O meu e-mail, a minha bomba relógio digital, tinha sido detonado. Em dezenas de ecrãs por toda a sala, eu consegui adivinhar a mesma notificação, um e-mail urgente vindo do gabinete do CEO. Comecei a caminhar em direção à minha secretária, no outro extremo da sala. E, à medida que eu avançava, as cabeças começaram a levantar-se. Os olhares convergiram todos para mim. Vi uma tapeçaria de emoções nos rostos dos meus colegas. Vi o choque puro nos olhos de alguns, que não conseguiam processar o que estavam a ler e a ver. Vi o medo no rosto daqueles que eram mais próximos de Moraes, a calcularem os danos colaterais. Mas também vi outra coisa. Vi admiração. Vi-a nos olhos dos designers mais novos, aqueles que o Tiago representava. Vi-a no aceno de cabeça quase imperceptível do contabilista sênior, um homem que já tinha visto tudo. Eles olhavam para mim não como a Ana silenciosa, mas como a mulher que tinha ousado fazer o que todos eles, nos seus momentos mais sombrios, tinham apenas sonhado. O meu olhar cruzou-se com o de Rui. Ele estava de pé ao lado da sua secretária, pálido como um fantasma. O seu sorriso de bajulador tinha desaparecido, substituído por uma máscara de puro terror. Ele não olhava para uma colega que se despedia. Ele olhava para a arquiteta da sua iminente relevância, a mulher que acabava de demolir o pilar ao qual toda a sua carreira medíocre estava escorada. Eu não olhei para trás. Não vacilei. Continuei a caminhar, com o queixo erguido. Cheguei à minha secretária. A pequena caixa de cartão onde eu tinha guardado os meus pertences pessoais, a minha caneca preferida, uma pequena suculenta, uma fotografia da minha irmã, estava à minha espera. Peguei nela. Era leve. Todo o peso que eu carregara naquele lugar não cabia numa caixa de cartão. E eu estava a deixá-lo todo para trás. Com a caixa nos braços, fiz o meu caminho final, o mais longo e o mais curto de todos, o caminho em direção aos elevadores. Ninguém disse uma palavra. O único som era o dos meus saltos no chão, uma batida firme e constante. Uma marcha. Parei em frente às portas de metal e carreguei no botão. Ouvi o som do elevador a subir para me vir buscar. Atrás de mim, o silêncio do escritório era o meu aplauso. As portas abriram-se com um silvo suave. Entrei, virei-me e, pela primeira vez em 4 anos, olhei para todos eles com a cabeça verdadeiramente erguida. As portas fecharam-se, apagando a cena do meu passado, e eu comecei a descer, em direção à minha liberdade. As portas do elevador abriram-se para o átrio do edifício e eu saí para um mundo que parecia ter cores mais vivas. O ar de fim de tarde em Lisboa, uma mistura de rio e cidade, nunca me pareceu tão fresco. Atravessei as portas de vidro automáticas e, pela primeira vez, não senti o desejo de olhar para trás, para os 7 andares de betão onde tinha deixado os fantasmas do meu passado. Apanhei um táxi. Cais do Sodré, por favor. O taxista assentiu e mergulhou no trânsito caótico da hora de ponta. Mas, pela primeira vez, o caos não me irritou. Parecia a pulsação de uma vida nova, vibrante e cheia de possibilidades. A Catarina e a Sofia já me esperavam numa mesa na esplanada de uma pastelaria com vista para o Tejo. O sol, baixo no horizonte, pintava o rio de tons dourados e alaranjados. Vi a ansiedade nos seus rostos a transformar-se em alívio quando me viram a aproximar. A Catarina levantou-se e deu-me o abraço mais forte da minha vida. Conseguiste, sussurrou ela ao meu ouvido. A Sofia abraçou-me de seguida, os seus olhos a dançar com uma excitação nervosa. Como foi? O que aconteceu? O e-mail chegou, toda a gente ficou em silêncio. Calma, disse eu, a rir pela primeira vez naquele dia, um riso genuíno e leve. Primeiro, o essencial. Chamei o empregado. Uma bica e o melhor pastel de nata que tiver, por favor. Quando o pequeno pires de porcelana foi colocado à minha frente, olhei para ele como se fosse um troféu. O topo caramelizado, quase queimado, as 1000 folhas estaladiças da massa. Peguei nele.
A primeira dentada foi celestial. O creme quente e doce, o crocante da massa, não era apenas um pastel de nata. Era o sabor da liberdade. O sabor da justiça? Era, sem dúvida, o pastel de nata mais merecido da minha vida. Enquanto eu saboreava o meu pequeno pedaço de paraíso, o meu telemóvel, que eu tinha pousado na mesa, começou a vibrar. Era um tremor violento, insistente. O ecrã iluminou-se. RH, Dra, Joana Lacerda. Ignorei. A chamada parou e, segundos depois, começou outra. Número desconhecido. E outra. E mais outra. Nomes de colegas, de outros departamentos, todos a tentarem furar o meu recém-conquistado muro de paz. As minhas duas companheiras olhavam para o aparelho a vibrar como se fosse uma pequena bomba prestes a explodir. Calmamente, peguei no telemóvel. Deslizei o dedo pelo ecrã, carreguei no botão vermelho para desligar a chamada e, sem hesitar, pressionei o botão lateral até o ecrã ficar preto. Silêncio. Acabou, disse eu, pousando o telemóvel inerte na mesa. O que quer que esteja a acontecer lá em cima, agora é o problema deles. Não meu. A Catarina sorriu, um sorriso rasgado de orgulho. A Sofia parecia que ia explodir de alegria. Então, conta tudo, contei-lhes. Descrevi a cara dele a passar da arrogância para o pânico, o som da sua voz esganiçada, a sua tentativa desesperada de ligar para o CEO. Elas ouviam, absorvendo cada detalhe. Ele mereceu, disse Sofia, com uma convicção feroz. Ele mereceu cada segundo. Sim, mereceu, concordei eu. Mas sabem uma coisa? Enquanto eu caminhava para fora daquele escritório, percebi uma coisa. Isto não foi uma vingança. Olhei para o rio, para os cacilheiros a cruzarem as águas tranquilas. Foi uma libertação. Elas ficaram em silêncio, a compreender o peso das minhas palavras. Eu sinto-me. Continuei eu, a tentar encontrar as palavras certas. Imaginem que andaram a carregar uma mochila cheia de pedras durante 4 anos, todos os dias, sem se aperceberem bem do peso, porque se habituaram a ele. E, de repente, alguém vos tira a mochila das costas. É assim que eu me sinto. Leve. A respirar fundo pela primeira vez. E agora? Perguntou a Catarina, com a sua voz pragmática de sempre. Qual é o plano? Eu sorri, um sorriso genuíno e descontraído. Eu não faço a mais pequena ideia, e a beleza disto é que está tudo bem. Pela primeira vez em anos, o futuro não era um caminho linear, uma escada corporativa que eu tinha de subir. Era uma página em branco. E a caneta estava, finalmente, na minha mão, ali, naquela esplanada à beira-tejo, com o sol a despedir-se no horizonte, brindamos com as nossas chávenas de café. Não ao fim da carreira de um homem mau, mas ao começo da vida de uma mulher livre, 3 meses depois. O outono tinha chegado a Lisboa, trazendo uma luz dourada e uma brisa fresca que entrava pela janela aberta do meu novo escritório, que era também a minha sala de estar. O zumbido do ar-condicionado tinha sido substituído pelo som dos pássaros no pequeno jardim do meu prédio e o cheiro a café queimado da copa deu lugar ao aroma do meu próprio café, tirado numa máquina nova que me ofereci como presente de libertação. Eu estava meio de um esboço de um plano de marketing para uma pequena startup de tecnologia, o meu primeiro cliente como consultora independente, quando o telemóvel tocou. O nome no ecrã fez o meu coração dar um pequeno salto. Dr. Campos, Maravista. Era o diretor financeiro, o homem da pergunta técnica que quase deitou o Sr. Moraes abaixo. Hesitei por um segundo, depois atendi com uma voz que esperava soar mais confiante do que me sentia. Ana Pereira, bom dia. Bom dia. Ana. Daqui fala o Miguel Campos, da Maravista. Espero não a estar a incomodar. Não, de todo, Dr. Campos. Em que posso ser útil? Ouvi-o suspirar do outro lado da linha. Ana, vou ser direto. Desde que saiu da sua antiga agência, a qualidade do serviço que nos estão a prestar caiu a pique. As reuniões são desorganizadas, as ideias são requintadas. Francamente, é um desastre. A sua visão era o que nos mantinha lá. E, bem, ouvimos dizer que se estabeleceu por conta própria. Fiquei em silêncio, a absorver o impacto daquelas palavras. A minha pergunta é simples, continuou ele. Está a aceitar novos clientes? Porque a Maravista gostaria de a contratar. Ah, sim. Não há sua antiga empresa. A validação foi tão súbita, tão poderosa, que me deixou momentaneamente sem palavras. Sim, Dr. Campos, disse eu, finalmente. Estou a aceitar novos clientes. Terei todo o prazer em agendar uma reunião consigo. Quando desliguei, fiquei a olhar pela janela, com um sorriso a espalhar-se lentamente pelo meu rosto. Era real. O meu talento era o meu capital. Naquela tarde, encontrei-me com a Sofia para almoçar.
Ela ainda trabalhava na agência, mas já andava a enviar currículos. Era minha espiã, a minha fonte de notícias do campo de batalha. Então, o que se passou depois de eu sair? Perguntei-lhe, enquanto mexia no meu caril de grão. Os olhos da Sofia brilharam com excitação. Ana, tu não imaginas. Foi o caos. No dia seguinte à tua saída, o CEO e os RH desceram ao nosso andar com uma equipa de auditores. O senhor Moraes foi chamado a uma reunião de emergência. Meia hora depois, saiu do escritório dele, branco como a cal, com um segurança ao lado a carregar uma caixa de cartão. Foi despedido sumariamente. Sem indenização, sem nada. Aparentemente, a má conduta financeira foi a gota de água que nem os amigos dele na administração conseguiram limpar. Eu absorvi a notícia, sentindo uma estranha calma. E o Rui? Perguntei. Sofia riu-se. O Rui? Foi despromovido. Tiraram-lhe a gestão de equipa. Agora passa os dias a fazer relatórios de métricas, o trabalho que ninguém quer. Anda pelos corredores como uma alma penada. Perdeu o seu protetor e toda a gente sabe por quê. Ela inclinou-se sobre a mesa, com a voz a baixar. Mas isso não é o mais incrível. O que tu fizeste foi como abrir uma barragem, Ana. Na semana seguinte, o Tiago, o designer, apresentou uma queixa formal sobre assédio moral. Depois, a Helena da contabilidade, que nunca falava com ninguém, foi aos RH com um dossiê próprio sobre comentários inapropriados que o Moraes lhe fazia. Outras duas pessoas seguiram-se. Ninguém tem mais medo. Olhei para minha amiga, com os olhos subitamente úmidos. A tua carta, disse Sofia, com a voz cheia de admiração, não acabou só com a carreira dele. Iniciou uma revolução silenciosa. Tu deste-nos uma voz. Naquele momento, percebi que a minha vitória era muito maior do que eu imaginava. Não se tratava apenas de reaver a minha dignidade ou de ver um tirano cair. Tratava-se de ter quebrado um ciclo de medo. O meu ato solitário de coragem tinha criado ondas de choque que estavam a limpar a toxicidade daquele lugar, muito depois de eu ter saído. E essa, percebi eu, era a vitória mais doce de todas. 6 meses depois. O letreiro na porta de vidro fosco dizia Clareza Digital. O nome tinha sido uma escolha óbvia. O nosso espaço era um loft soalheiro em Santos, com paredes de tijolo branco, plantas viçosas e um quadro branco enorme coberto de ideias, rabiscos e sonhos. Era o oposto do cinzentismo corporativo de onde eu viera. A minha primeira contratação também foi óbvia. A Sofia sentava-se na secretária em frente à minha, já não como uma júnior assustada, mas como uma estratega de conteúdos confiante e a minha sócia nesta nova aventura. Naquela manhã, estávamos a finalizar uma proposta para a Maravista, que se tinha tornado o nosso maior cliente. O Tiago, o designer que o senhor Moraes tinha humilhado, juntara-se a nós na semana anterior. O seu talento, agora livre para florescer, era extraordinário. Houve uma pausa no nosso brainstorming. Fiquei a observar a minha pequena equipa a rir de uma piada, a discutir ideias com uma paixão genuína, e o meu coração encheu-se de uma gratidão imensa. O caminho até ali tinha sido o mais difícil da minha vida, mas cada passo tinha valido a pena. Muitas vezes, as pessoas perguntavam-me se eu sentia o sabor doce da vingança. A verdade é que o que eu senti era muito mais profundo. Refletindo sobre a minha jornada, percebi que a lição mais importante não tinha sido sobre vingança. A vingança é um fogo que se consome a si mesmo. O que eu aprendi foi sobre o poder silencioso de conhecer o nosso próprio valor. Durante anos, eu tinha medido meu sucesso pela aprovação de um homem que não me via como nada mais do que uma ferramenta. A minha maior força não se revelou no confronto final no seu escritório, revelou-se nas longas noites solitárias que o antecederam. A minha força foi a minha preparação meticulosa, a paciência de transformar a minha dor numa estratégia à prova de bala. Não foi um ato de raiva, foi um ato de clareza. Terra chama Ana. Disse o Tiago, a rir, tirando-me do meu devaneio. Estavas a milhas. Eu sorri. Estava apenas a pensar no quão longe chegamos, e ainda agora começamos, disse a Sofia, piscando-me o olho. Naquele momento, rodeada pela minha equipa, num ambiente de trabalho construído sobre o respeito e a criatividade, senti uma paz profunda. A cena final da minha história na antiga empresa não foi a sua queda, mas a minha ascensão. E o meu final feliz não foi vê-lo perder tudo, mas foi construir algo que era inteiramente